Já deu certo. Já deu. Foi rápido. Eu testei umas 6 vezes isso aqui para ver se dava certo. É muita tecnologia. Que bom que deu certo. Você sabe que a gente testou bastante isso ano passado, Pedro, nas lives do partido do PSDB Ipiranga. E é um prazer ter você aqui nessa primeira edição do Caio Luz e Prosa que a gente está fazendo. E não teria pessoa melhor para eu fazer essa conversa para estrear esse projeto que é muito importante, muito valioso para mim, do que você, presidente Pedro Moro, 49 anos, presidente da Companhia Paulista Três Metropolitanos, onde eu me formei, onde eu fui funcionário, onde eu cresci profissionalmente, morador da Sublapa, certo? Morador da Certo. Sublapa. E, Desde pequeno. então, assim, queria primeiro pedir que você desse o boa noite aí para o pessoal, Pedro, e falasse um pouco aí, a gente vai começar as perguntas. Agora Acidente. caiu e voltou, vamos ver. Tudo bem. Voltou. Eu que bati o pé Então aqui vamos na. lá. Vamos lá, boa noite a todo mundo. Obrigado, Caio, pelo convite. Muito bacana fazer essa live com você, aí agora na Sub da Lapa, você que já dividiu o escritório comigo aí na CPTM, trabalhamos juntos na mesma área, depois cada um seguiu a sua vida, e agora dando jeito de reencontrar, nem que seja para eu ir reclamar das coisas do bairro para você, né? Que isso? E Que isso? você devolver falando das coisas da CPTM, que tem um monte de estação aí no seu bairro, né? Bastante, bastante, bastante coisa. Antes da gente entrar nessa conversa de lápis CPTM, Pedro, você iniciou sua carreira profissional distante da área pública. Você foi um empresário, você teve locadora e em dado momento você partiu para a vida pública. Não preciso dizer o sucesso que você obteve nisso, mas lá atrás, quando você parte então para esse momento, eu queria que você contasse um pouco para a gente de como você viu essa transição, quando você chega na área pública, saindo da vida da iniciativa privada, as belezas que você encontra, os desafios que você encontra, qual foi o impacto nesse momento ali e como se deu isso, se pudesse compartilhar um pouco com a gente. Bom, vamos lá, pergunta difícil. Eu não sei se é difícil, mas para quem vem da iniciativa privada, então, como você falou, eu tinha negócios, montei uma coisa extremamente tecnológica nos anos 90, que era uma locadora de CDs, algo na época inusitado. Hoje tem gente que está vendo a live, vi que o Rafinha entrou aqui, o Rafinha não sabe nem o que é um CD, né? Os caras já tem tudo digital. Mas na época os CDs eram muito raros, todo mundo tinha fita cassete, a gente montou uma locadora, eu com sócio montamos uma locadora de CD para o pessoal poder alugar o CD, gravar em fita, e daí para frente a gente foi se atualizando, transformando numa loja de CD, uma loja de DVDs, tudo, até que o mercado ficou muito ruim e eu fui para a área pública. A minha primeira experiência na área pública foi na SPTrans, antes da CPTM, cuidando do Expresso Tiradentes, antigo Fura-Fila. Então, na época foi retomada a obra do Expresso Tiradentes, que foi aqui em direção à sua querida residência no Ipiranga. E ali você já começa a enxergar as diferenças. Mais profundo quando você se acostumar a tomadas de decisões muito mais ágeis e pessoais para tomadas de decisões com mais envolvimento de outras áreas para que aquilo possa acontecer. Na iniciativa privada, reza a regra de que tudo que não está escrito na lei você pode seguir. Já na pública, exatamente, você só pode fazer aquilo que está na lei, né? Então, para você sair de uma cultura desse tipo e entrar em outra cultura é um baque muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você poder trabalhar em
um ambiente que transforma e que é responsável pela qualidade de vida das pessoas é fantástico, né? Você saber que uma ação da sua companhia e que você faz parte disso pode mexer com a vida das pessoas de maneira tão substancial como a gente já viu ao longo desses anos na CPTM é algo muito bacana, muito bom de, de, de proporcionar, né? Te dá uma sensação de dever cumprido quando você consegue fazer isso, que é indescritível. E fora isso, eu acho que encontrar pessoas na CPTM com um comprometimento tão grande na área pública e no que faz é algo que é difícil você encontrar até na iniciativa privada. Bacana. Pedro, eu vou aproveitar aqui entre uma pergunta e outra para agradecer aqui a presença de muitos colegas aí que trabalharam conosco, trabalharam comigo, trabalharam contigo. Tem aqui a nossa diretora de iniciativa financeira, Gilza, está nos assistindo. A Juliana Ogal, a chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado, está nos assistindo. Ramires, que é o coordenador de juventude do município de São Paulo, está nos assistindo. Marcos Garcia, secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura Urbana do município, também está nos assistindo. O Maurício, assessor da diretora financeira, também está aqui conosco. E tantos outros amigos aí acompanhando essa nossa conversa. Você falou então um pouco, Pedro, dessa chegada e das belezas e dos prazeres aí na área pública. Mas é muito interessante notar que você hoje tem 14 anos de companhia, há 2 é o presidente, foi o primeiro presidente da companhia que veio de carreira da casa, mas para sua chegada você passou pela área de planejamento, como você bem lembrou, que a gente esteve junto lá, você passou pela assessoria do secretário, à época o Portela, na Secretaria de Transporte Metropolitano, passou pela área financeira. Eu queria saber o que cada uma dessas experiências te conduziram, por um lado, e o que elas te ajudam hoje a exercer a função de presidente dessa companhia tão complexa que é a CPTM. Eu acho que a principal lição aprendida, o principal ponto nessa história toda de ter passado por áreas como planejamento, eu acho que planejamento é uma lição muito boa que te faz enxergar de uma maneira mais completa o que significa mobilidade, né? O que é essa, esse contexto para as pessoas que utilizam e como isso é importante para a vida delas. Mas ter passado pela assessoria na Secretaria de Transportes, assessoria do secretário, na época, o Portela, passado pela área financeira, conduzido os projetos de financiamento da companhia, me deram uma visão muito mais global da companhia, né? Então, quando eu assumi a presidência em janeiro de 19, eu tinha uma bagagem bastante completa sobre a companhia como um todo e sobre as empresas que são irmãs da CPTM, né, ou as empresas que estão sob o mesmo guarda-chuva da Secretaria de Transportes Metropolitanos, o metrô, a MTU e também da SP3. Então você tem um conhecimento mais amplo que te ajuda demais a conhecer e a entender os rumos. Passar por 3 gestões, acompanhando essas gestões mais de perto, as gestões da companhia e da própria secretaria, né, mas acompanhando isso mais de perto, também te ajuda até a enxergar os pontos positivos e os pontos negativos, onde você pode ter um rendimento melhor na companhia, né? E conhecer as pessoas que fazem a companhia, eu acho que é fundamental para você tentar fazer um bom trabalho, né? Não é fácil, a gente tenta imaginar aqui a distância, os desafios, mas só você sabe. E até por isso eu queria te perguntar, já agora um pouco para o
não ouvi, Está ouvindo bem? acho que é da sua conexão que está falhando. Agora eu estou ouvindo de novo. Não, tá dando umas falhadas na conexão, acho que é da sua. Vamos E tentar agora? repetir aí a pergunta. Então vamos lá. Agora eu estou falando. Vamos lá. O que você encontrou no dia 1º de janeiro de 2019? Que CPTM você encontrou? Das coisas boas e das coisas ruins? E qual a diferença da CPTM que você encontrou em janeiro de 2019 para a companhia que hoje, em março de 2021, a gente tem? Passando, inclusive, um pouco, se você puder falar do momento da pandemia e tudo que constrói esses 2 anos de gestão. Bom, pergunta. Achei que você ia fazer a pergunta mais fácil, hein, Caio? Vamos lá. Não, vamos. Assim, a CPTM vem passando desde os anos 2000 por um processo de modernização muito intenso. Você vivenciou isso, parte disso lá também, eu vivenciei bastante. E eu acho que esse processo ele é extremamente positivo. Ele foi extremamente positivo e quando eu cheguei você tinha um caminho andado. Mas ao mesmo tempo, você já tinha uma fadiga muito grande da companhia de mudar muito a sua direção, no sentido, as suas diretrizes, né? Então você tinha uma série de projetos iniciados e por razões diversas não finalizados, diversas partes de modernização que não foram sendo ao longo do tempo modificadas. Você tinha uma cultura, você tem ainda uma cultura dentro da CPTM bastante enraizada, e a gente compreende o porquê disso, mas uma cultura muito diversa na companhia, né? Então a companhia é oriunda de três outras empresas, algumas centenárias, FEPAS, a Rede, CBTU, e também tem a própria cultura que se formou ao longo do tempo de quem é CPTM, que entrou após a formação da CPTM. E essa mistura de culturas, ela tem um lado positivo de você conseguir incorporar uma série de pensamentos diversos, o que é bom para você conhecer outras formas de pensar, mas ao mesmo tempo elas são muito antagônicas para quando você quer ir na mesma direção. E o que eu sentia muito forte nesse momento é que havia uma necessidade de um choque de cultura, um choque de gestão muito grande. A gente precisava deixar de pensar, e a cultura da companhia era muito voltada para isso, ainda é, mas deixar de pensar como uma empresa pública e começar e passar a pensar como uma empresa. Empresa, ponto. Uma empresa tem que ser eficiente, uma empresa tem que ter qualidade, mas uma empresa também tem que ser responsável pelos seus colaboradores, tem que dar todas as chances aos colaboradores de poderem crescer dentro da própria companhia, tem que valorizar todas as boas práticas que a empresa ou que os colaboradores praticam, exercem na companhia, o que nem sempre acontecia e que é uma característica muito intrínseca dos colaboradores da companhia de se dedicar muito e sempre procurar as boas práticas. Então a gente procurou dar um choque de gestão para poder mudar essa cultura e transformar levar a CPTM a outro patamar de qualidade. Já vinha numa crescente qualidade, mas a gente elevar isso a um nível muito mais significativo e deixar cada vez mais a companhia relevante nesse contexto de mobilidade, uma vez que esse contexto tem mudado assim muito fortemente nos últimos anos, né? A chegada de Uber, patinete, bicicleta,
isso aí mudou demais a relação da mobilidade com a companhia, com a CPTM, e a gente tem que saber entender isso, né? Tem que saber entender que a empresa é uma empresa pública, mas ela pode e deve procurar negócios associados para incrementar a sua receita. Ela tem que ter uma padronização dentro da sua operação, da sua manutenção. A gente tem que deixar de fazer uma manutenção somente corretiva para fazer uma manutenção preventiva para poder ganhar em qualidade de serviço. Tudo isso a gente tentou e vem tentando trazer junto à companhia. Bacana, eu ia falar de entrega agora, Pedro, mas acho que você me puxou aqui um assunto interessante, que é a mudança de cultura da empresa. E quando a gente fala da mudança de cultura da empresa, tem uma série de ações que a gente acompanha aqui, desde a sua aproximação pelas redes sociais, dos colaboradores, da sociedade, de uma forma geral. E aí até uma brincadeira que eu fiz quando eu anunciei a nossa live, que é de você ser cozinheiro nas horas vagas, mas eu também enxergo nisso que aquele projeto Cozinha com P, uma forma de você transformar um pouco essa coisa humana do presidente. Eu queria que você falasse um pouco do Cozinha, dessa atividade, mas também usar isso para falar um pouco dessa mudança de cultura. Bom, vamos lá. Tá dando uma falhada, mas acho que eu já entendi a sua pergunta. Aliás, Cozinha com P, a gente tem que até dar uma boa noite aqui para minha mãe que está assistindo a gente, a dona Ruth. Eu vi que ela entrou aí. A Cozinha do P tem origem na cozinha da dona Ruth, né? A dona Ruth sempre cozinheira de mão cheia. Eu ia deixar para dar um abraço nela mais para frente, mas já que você já Não, deu, depois você tudo dá, o bem. seu você dá depois, mas você falou de um monte de gente, vou deixar de falar da minha mãe, que tá aí na live, de jeito nenhum, né? Mas é assim, uma das minhas preocupações quando eu assumi a presidência também era quebrar um pouco essa barreira que sempre existiu entre a alta direção da companhia, a média direção da companhia com o restante da companhia, né? A gente eu me preocupava muito porque uma das coisas mais difíceis que a gente encontra no mundo empresarial, e acho que no mundo político também, é comunicação, né? Comunicação é uma coisa muito complexa, né? E foi uma das preocupações que eu tive de melhorar a comunicação e de como fala, de quebrar um pouco essa barreira e deixar mais próximo. Então a gente criou alguns, alguns projetos para poder trazer um pouco mais para perto da alta direção as pessoas que fazem o dia a dia das PTM, né? Então, uma das primeiras coisas um dos primeiros projetos que eu coloquei no ar foi o Fale com o P, que é um encontro semanal. A pandemia atrapalhou um pouco isso, como atrapalhou a vida de todo mundo, mas era um encontro mensal em que a gente trazia de 18 a 20 colaboradores para bater um papo. E eu fazia de tudo, acho que eu consegui nesses meses todos aí, para deixar todo mundo muito à vontade para fazer a pergunta que achasse que deveria fazer para eu responder. E normalmente eu respondo a tudo que me perguntam dentro do contexto que foi perguntado, e eu acho que isso foi muito bom para melhorar a comunicação. E aí, por uma solicitação do próprio governo, a gente criou um Instagram do presidente. Instagram, Facebook e tal, redes sociais do presidente. Isso foi uma solicitação do governo para que houvesse mais transparência na gestão, pudesse mostrar o encaminhamento das ações da gestão. E no começo a gente percebeu que o público que mais interagia, o que mais fazia parte
desse contexto, né, de seguir as redes eram os nossos próprios colaboradores, né? Então, a gente começou a pensar, a fazer um pouco diferente. Em vez de ficar só falando do que foi feito de obra, tal, falar um pouco dos colaboradores. Aí a gente criava conteúdo, a equipe que trabalhava comigo, o Aciso, depois veio o Pontes, a gente começou a pensar em conteúdo, como é que a gente podia chegar mais próximo, transformar aquilo numa coisa mais humana, mais pessoal, né? Não dá aquela cara, aquela coisa sisuda de uma presidência que ninguém consegue falar. E aí a gente fazendo um monte de coisa e chegou no domingo, pô, mas o que a gente faz no domingo? Não tem ideia do domingo. Aí eu falei, é o seguinte, eu gosto de cozinhar, vamos fazer o seguinte, vou começar a botar umas receitas minhas aí na rede no domingo. E começamos eu filmava em casa, a gente filmava em casa, tal, passava, o pessoal editava para ficar um pouquinho mais simpático, né? Eu com todo esse meu jeito fácil de lidar com câmera, essas coisas todas, a gente vai fazendo e daí criou essa atração no domingo, e que a gente acabou fazendo isso durante um ano e tanto, todo domingo. Aí chegou uma hora que eu já não tinha mais receita para fazer, né? Mas o Leonardo Jurídico tá cobrando um churrasco, viu? Então, mas como é que você faz um churrasco? Eu não sei nem. Não tenho nem churrasqueira em casa, mas é uma ideia, é uma ideia. Não, mas daí a gente acabou, putz, não tem mais receita, como é que eu. Aí a gente já começou a inventar tal. Aí a gente mudou um pouquinho, a gente resolveu trazer a visão dos colaboradores. Como é que você faz, né? Então a gente começou a convidar algumas pessoas que trabalham na SPTM. Cara, a gente descobriu cada coisa. Tem confeiteiro de mão cheia, vários. O pessoal faz cada coisa que eu já estou até constrangido de retomar a fazer o meu. Não vou fazer mais não, porque o meu já está sem graça. Vou ter que fazer umas aulas com a dona Ruth para voltar né? a pilotar fogão direito. Que coisa. O Pedro, vou aproveitar aqui também de novo para mandar uns abraços. Marcelo Scófano, presidente da Estrada de Ferro Campos do Jordão. Em nome da Sueli Camargo, um abraço a todos os colaboradores que estão nos assistindo e te elogiando bastante aqui. Ana Célia, que foi coordenadora, professora nossa no Senai CPTM, no Centro de Formação Engenheiro James C. Stewart. Marcelo Machado, diretor de engenharia da CPTM, também está nos vendo. Eu queria agora falar um pouco de entrega, Pedro. Você completou 2 anos de gestão há pouco e basicamente, até que isso mude, mas tem mais 2 anos. O que você entregou e te fez feliz demais por ter entregue e o que você prevê entregar nesses próximos 2 anos como presidente da companhia? Vamos lá, primeiro que a galera esse negócio do churrasco tá dando. Galera O pessoal falando, quer gin Fernanda, já aqui, não, já a Fernanda Gabão já virou. falou que vai emprestar churrasqueira, tal. Se esse é o Tá problema, né? não, se eu soubesse, não tinha nem entrado aqui, cara. Ó a pressão, mas tudo bem. Vamos lá, algumas coisas me deram uma satisfação muito grande nesses 2 anos, né? Então, tirando obras que são as coisas mais vistosas da sua gestão, como a entrega da Estação Francisco Morato, por exemplo, que era algo que você, acho que estava lá na SPTM quando começou, né, pouco tempo atrás, só 10 anos de demora para Mais, conseguir. 2007. 2007. Aí, e aí vem o nosso grande Marcelo Machado e resolve isso aí em um pouco menos de 2 anos, 1 ano e meio, né? Nem 2 anos, 1 ano e meio, Marcelo foi lá e Parabéns fez aí. acontecer. Então, isso é algo que muda, você sente mudar a vida das pessoas de uma maneira direta. Mas tem coisas que a gente conseguiu fazer e que nem sempre aparecem tanto assim, ou não se dá o devido valor. Então, tem dois pontos que para mim são muito importantes. Um para a população. Então, quando a gente conseguiu, e aí alguém depois me lembra a data certa, eu não me lembro a data, mas foi em meados do ano passado, a gente reduziu em 12 minutos o tempo de viagem da linha 12
parece uma coisa, diminuiu em 12 minutos, tal. Você está diminuindo em 20% o tempo de viagem. Você está dando qualidade de vida para uma população que talvez seja uma das mais sofridas ali que a gente que utiliza as PTM. Então, você conseguir ver isso e aí você faz uma pesquisa para as pessoas comentarem e falarem sobre essa essa ação e você percebe que a população recebe isso e consegue ver a qualidade é fundamental, assim, te dá uma sensação de dever cumprido que é muito gostosa, né? E o resultado disso é a pesquisa de satisfação que a gente fez no ano passado, que a gente conseguiu passar de 80% de aprovação. 80% de aprovação são pouquíssimos os modos de transporte, os meios de transporte que conseguem ter, né? É um patamar muito alto. E o outro ponto são as coisas que a gente faz, que a gente consegue conduzir internamente, né? Então, desde de um evento que parece uma coisa pequena, mas que nunca havia sido pensado para ser feito, que é em 2019 a gente fez um encerramento do ano para mostrar tudo o que a gente fez, você até foi lá no começo assistir, e a gente conseguiu um auditório para 500 e tantas pessoas, e normalmente esses eventos eles sempre foram focados no corpo executivo da empresa, né? Então tinha lá os assessores, gerentes, chefes, tal. Sempre foi fechado nesse público e a gente foi lá, conseguiu selecionar, trazer mais ou menos 300 colaboradores de todas as áreas da companhia, né? Então a gente buscou todas as gerências e departamentos da companhia estarem representados nesse evento, de certa forma, e fazer as pessoas participarem disso, porque elas são responsáveis por tudo aquilo que você está falando, né? Eu tô ali só para poder conduzir um pouco o processo, mas sem esse pessoal a gente não faz nada. Então, poder levar esse pessoal para eles enxergarem e a gente agradecer o que eles fizeram é fundamental. A gente fez algo muito parecido no Dia da Mulher, em 2020, talvez o último evento um pouco mais grandioso Robusto, né? que a gente teve aqui em São Paulo, com certeza, e a gente fez aquilo aberto a todas as ferroviárias, né? Então estavam lá 800, 900, eu não lembro o número exato, mas tinha muita gente, foi muito bacana poder fazer isso, valorizar Eu tava a lá também. presença delas ali. Você estava lá também, apesar de ser só para mulheres, mas você estava lá. Como eu estava também, você está perdoado, não tem problema nenhum. Aliás, por falar em entrega, eu vou usar o tempo, um minuto do tempo aqui para responder. Quando você colocou a live no seu Facebook, se não me falha a memória, um pessoal chamado Coletivo Vila Leopoldina, que agora está sob sua jurisdição, ali na Sul da Lapa, colocou um post, se não me engano, não sei se comentou o seu, colocou um post, acho que colocou um post, falou, já que vai levar o cara lá, o cara sou eu, aproveita e pergunta para ele da acessibilidade de Leopoldina. Como é que tá, tal. Eles têm razão. Essa é uma briga grande que a gente tem nas PTM, de conseguir dar acessibilidade universal a todas as estações. Hoje a gente já tem 70 estações acessíveis, mais ou menos 70 estações acessíveis na CPTM, e ainda temos algumas a fazer, 20 e poucas a complementar as obras mais estruturais, entre elas a Leopoldina. E a Leopoldina faz parte do rol daquelas estações que a idade de realizar as obras estruturais ela é mais latente, né? Então você tem a CPTM tem entre as suas estações algumas centenárias, algumas com muito tempo, e que na época que foram implantadas não se havia essa preocupação com acessibilidade,
E aí, no caso da Leopoldina, então, ela está alocada numa localidade em que, para você fazer uma obra um pouco mais estrutural ali, requer um projeto muito grande, né? Então a gente já tentou fazer o projeto de obra ali, requer uma quantidade de desapropriação bastante significativa, e aí dentro das diretrizes que nós damos na companhia, a gente tem a concessão das linhas 8 e 9 aí na rua, o Tribunal de Contas do Estado solicitou a paralisação, a suspensão do processo para poder fazer uma checagem no edital, de acordo com uma solicitação que foi feita essa checagem, foi autorizada a retomada na semana passada da licitação, sem nenhuma alteração no edital. A gente, dia 20 do 4, a gente vai fazer o leilão na Bolsa de Valores, e entre as obrigações do concessionário que for operar as linhas 8 e 9, está a reforma de diversas estações, em especial na linha 8, que ainda precisam de obras, e a Imperatriz Leopoldina é uma delas, já tem o projeto dentro da concessão, então até se o Observatório Leopoldina, que está aqui assistindo... São eles mesmos que perguntaram, Pedro. E se eles tiverem curiosidade, eles podem baixar o edital, entrar no site da CPTM, baixa o edital, ele vai ver até o projeto qual que é. Então está lá previsto a obrigação do concessionário, o leilão é agora dia 20 de abril, então essas obras têm um prazo razoavelmente curto para serem feitas pelo concessionário, então logo, não só a Leopoldina, como outras estações da linha 8, principalmente, já estão com as obras de acessibilidade feitas, e as outras, a CPTM continua tocando seus projetos e fazendo outras ações para acessibilidade, para a gente auxiliar a todos. O Pedro, obrigado pela explicação. O Observatório da Vila Leopoldina está aí presente, deve ter ouvido. Eu vi ali Ferraz de Vasconcelos presente também, minha cidade, onde eu nasci. A gente teria que ter mais umas 2 lives para mandar abraço para todo mundo que tem mandado mensagem e pergunta. E eu agradeço, está sendo muito bacana. Mas eu queria te mostrar uma coisa para perguntar se isso te lembrar. Se não lembrar, não tem problema. Eu te lembro depois. Então, é o seguinte, antes de eu mostrar, sabe que eu mudei faz pouco tempo, ainda tem muita coisa em caixa, e aí eu não consegui achar exatamente o que eu queria, mas vou mostrar uma imagem, talvez te lembre, que é esta daqui. Você consegue enxergar esta Ao imagem? contrário, mas o homem que amava os cachorros, sim. Isso te lembra alguma coisa ou você quer que eu te fale? Vamos ver se você lembra a mesma coisa, né? Esse livro, se não me engano, meu pai, eu não sei se ele te deu, comentou desse livro, porque ele adorou esse livro e ele passou esse livro também para o Aloysio Nunes, que é um grande amigo dele. E eu não lembro exatamente por que ele chegou em você, mas Você me deu de relação. presente Eu no te dei de aniversário de presente? 2014, por indicação do seu pai, que ele falou que eu deveria ler esse livro. E eu queria mostrar o livro, mas está em caixa, eu não consegui achar ainda. Mas eu queria, com essa lembrança, mandar um abraço para a dona Ruth, que está aqui nos assistindo, e puxar um pouco dessa conversa, assim, para a gente caminhar para o fim, assim. Talvez os colegas que nos assistem, colaboradores da CPTM, muitos deles, outros não, mas não conheçam essa outra parte da sua vida, que é a sua infância, por assim dizer. Se você puder contar um pouco isso para a gente, eu tenho certeza que vai agregar muito na conversa. Conto. Aliás, a gente está lançando nessa semana uma websérie com 36 histórias, 36 ou 35 histórias de colaboradores da CPTM que de alguma forma têm ou nasceram fora de São Paulo e contam como foram acolhidos, ou tem alguma história nesse sentido. Eu faço parte dessa websérie, fui lá gravar
a minha história tá lá no Mas meio. por que você faz parte dessa websérie? Eu não sou nascido, basicamente por ser um brasileiro estrangeiro aqui na capital, né? Eu não sou nascido no Brasil, eu nasci no Chile, em Santiago do Chile. Meus pais, exilados políticos, em 1971, meu pai havia sido preso pela ditadura militar, essa que o nosso presidente disse que não existiu, mas meu pai talvez seja um dos exemplos mais práticos para mim, pelo menos. Meu pai havia sido preso e ele foi solto num determinado momento e minha mãe acabou engravidando. E eles, por conta da gravidez, ou seja, por culpa minha, né, de alguma forma, eles acabaram optando por sair do Brasil e foram se exilar em Santiago. Fizeram uma pequena viagem de ônibus daqui de São Paulo até Santiago pela Cordilheira. Naquela época, imagina, nos comecinhos dos anos 70, deve ter sido bem tranquilo, passar a fronteira ali em Foz do Iguaçu, uma coisa bem suave. E aí, a gente estava no Chile, nasci lá e aquelas as coisas do destino que não se explicam muito bem, né? Mas a ditadura na América do Sul acabou se alastrando e teve o golpe do Pinochet contra o Allende lá no Chile, e aí novamente a, os brasileiros que lá estavam tiveram que sair do Chile por uma questão de segurança também, não poderiam ficar lá. A, a situação era bastante complicada. Meu pai tinha um carro lá, ele ajudou a distribuir os brasileiros que estavam lá, como Serra, alguns outros brasileiros, em embaixadas. Nós fomos para a embaixada do Panamá. Eu não tinha documento formal, porque eu não pude, como meus pais eram exilados, eu não pude nem ser registrado no consulado brasileiro lá. Tal. Então fizeram um salvo-conduto pela ONU para poder sair do país. Nós fomos até o Panamá e lá, aí, com, a, com auxílio da ONU, meus pais foram para a Bélgica. E eu passei a minha primeira infância na Bélgica, em Bruxelas, com a minha família, minhas irmãs, meus pais e minhas irmãs. Meu pai é professor universitário lá, minha mãe era professora aqui no Brasil, lá foi fazer uma faculdade de jornalismo, se formou em jornalismo lá, até 79, quando teve a anistia, e nós viemos embora para o Brasil. Né? Então eu cheguei aqui em 79, sem nunca ter pisado no Brasil antes. Então acho que é por isso que me chamaram para fazer parte dessa websérie também, que de alguma forma eu tenho uma história aí para contar. A Natália, que inclusive eu acredito que esteja liderando essa websérie, acabou Ela de mandar um mesmo. abraço pra gente aqui, a gente retribui aí o abraço, parabeniza aí pela ideia, tenho certeza que vai ficar incrível, eu vou querer assistir também, Pedro. E aí essa história, eu acho que ela retrata muito bem aí até um pouco da sua personalidade, de quem você se tornou. E aí acho que mais uma coisa que vale assim a gente pegar aqui para conversar, para mostrar das coincidências da vida, dos acasos e do que acontece. Tem uma figura que a gente citou nessa conversa que ajudou a fundar a Secretaria de Transporte Metropolitano, hoje onde você é um dos presidentes que compõe esse quadro. Você quer contar para a gente isso? Não, posso falar. Meu pai, durante o período, trabalhou junto com a Aloysio Nunes Ferreira, que já foi senador, e à época meu pai trabalhava junto com ele, ele era vice-governador em São Paulo. E aí a ideia, em conjunto com o governo federal, havia a intenção de fazer a concessão da malha ferroviária aqui para o transporte de carga e fazer a junção das ferrovias numa ferrovia única administrada pelo governo do estado, que seria a CPTM. E para poder tocar esse projeto, foi criada a Secretaria de Transportes Metropolitanos, lá em 1991, se não me falha a memória. E o primeiro secretário foi o Aloysio Nunes, foi quem criou a secretaria, e meu pai era o secretário, à época chamava secretário adjunto, hoje é secretário executivo da pasta, né? Então meu pai
Na verdade, ele auxiliou no processo não só da criação da secretaria, como da própria CPTM, junto com o seu Shaquian, que fazia ajudava na parte jurídica, e outras pessoas que ainda estão por aí, ainda ajudando no dia a dia. Então, uma feliz coincidência, meu pai faleceu em 2017, não viu eu me tornar presidente, mas tenho certeza que ele deve estar bastante contente e orgulhoso lá. Ninguém aqui tem dúvida, Pedro. Ninguém aqui, todos nós temos muito orgulho aí dessa sua história, todos nós que acompanhamos essa sua trajetória. A gente vai rumando para o fim, como eu disse, é bastante pergunta, bastante gente mandando abraço, a gente teria que ficar aqui 2 dias conversando, mas acho que É sintam só você todos, convidar de novo, todos eu tô aqui, abraçados aí. tranquilo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, vou testar aí sua agilidade aí de raciocínio, mas com uma coisa que você gosta muito, que é música, e que eu gosto também. Então eu vou perguntar aqui 5 coisas, assim, eu quero que você fale uma música que lembre, ou Cara, que traduza, ou que você possa indicar para falar disso. você sabe que isso é Então, difícil, né, cara? Porque eu é gosto horroroso, tanta porque coisa, tanta música, que você escolher uma assim, de não bate-pronto, não é lembra, né? fácil, não. Mas essa é a Mas vamos lá. graça, é porque É. provavelmente não vai ser a certa que você vai escolher, mas vamos lá. É, começa fácil, vai. A sua música favorita. Eu sei que é difícil para quem ama música de escolher uma favorita, mas aquela que nunca deixou de estar tocando na sua vida. Uma música que a gente possa ouvir e poder lembrar de você. Uma das minhas bandas preferidas é o Depeche Mode. E do Depeche Mode, a minha música preferida é Enjoy the Silence. Então essa é a minha música preferida. Essa não tem muita dúvida, não. Tem outras. Você Não, olha uma playlist minha, tem 600 músicas, todas são preferidas. Aliás, a playlist chama Preferidas. Mas essa aqui acho que é a número um. bacana, até que foi fácil. É uma música, acho que muitos aqui, quem conhece, deve adorar, porque ela realmente é brilhante. A gente falou muito, então, dessa sua passagem, dessa sua chegada e da infância. Eu queria que você falasse uma música que, então, te lembre o exílio. E não necessariamente precisa ser uma música que você ouvia à época, mas uma que te Não, lembre mas esse período. essa também não é difícil, não. E isso por culpa da influência dos meus pais, né? O pai também sempre adorou música, minha mãe também. A gente ouvia muita música na infância. Acho que isso que me deixou tão apaixonado por música em geral. Não sei tocar nada, nenhum instrumento, mas eu adoro música. Mas acho que Cartola, O Mundo é um Moinho, marcou a minha infância e o exílio com muita. Sensacional. Sensacional. Muito bom. Eu acho que o pessoal está gostando aqui, estão elogiando seu gosto musical, não é para menos. Pedro, você tem 2 anos como presidente de uma das maiores companhias do país. Que música traduz esse seu período como presidente da maior companhia do país? Eu não sei música não, cara, mas sei lá, pode ser alguma coisa tipo, sei lá, Anitta, Alok, qualquer coisa, porque isso aqui é uma loucura. Tem que girar o tempo inteiro, então não dá nem pra escolher. Mas é alguma coisa nesse sentido, cara, Então, mas para acabar com essa loucura que foi a presidência, qual é a música que você vai ouvir na hora que você sair do seu último dia de gestão, seja ele qual for, chegar na sua casa, que música você vai ouvir quando acabar a sua gestão na sua casa finalizada? eu acho que pode ser outra que eu gosto muito do Tears for Fears, que é Everybody Wants to Rule the World. Acho que ela tem até a ver com tudo. O pessoal tá falando da Trem das 11 aqui. Também pode ser, não, mas aí já tem trem demais na vida, né? Vamos deixar para outras coisas. Para finalizar, então, a última música, uma música que você possa dedicar aos colaboradores da companhia, aos amigos Se que essa fazem pergunta parte. fosse feita, se essa pergunta fosse feita para o Marcelo, ele ia falar que era o hino do Corinthians. Como é que Que era é? O hino do se essa Corinthians? pergunta é a música de saída dele, de entrada e do tempo inteiro é o hino Ia do ser Corinthians. Eu não sempre vou fazer essa. isso, não. Não, para fechar, uma música que você dedica aos colaboradores da companhia, aos amigos da sua trajetória, que compõem esse seu dia a dia, que a gente sabe, você mesmo reforçou aqui, que é de luta e uma loucura, mas que música que você dedica aos seus colaboradores? Essa também não é difícil porque é outro projeto que eu tive, que eu
tive um orgulho danado de participar e que a equipe de marketing das PTM, e aí tem que nominar os meninos lá, o Assis, o Assis e os dois meninos lá, o Kaique e o... Como que chama o outro? Agora fugiu o nome, só que tá falando, mas o Kaique e o Matheus, então os três que participaram disso direto, que foi o nosso projeto do fim do ano passado. Então eu tinha pedido para a gente fazer uma coisa diferente no final do ano, um clipe, alguma coisa que todo mundo participasse. Eu lembrei daquele do flash mob junto com o pessoal refugiado, que foi uma ação muito bacana, uma ação musical, fora todo o contexto dela, mas a ação musical do flash mob foi muito legal, e eu queria alguma coisa que marcasse, principalmente num ano em que você não poderia encontrar as pessoas, não poderia mostrar de próximo, ficar mais próximo de todo mundo. E aí eu pedi, e o Assis abraçou isso de uma forma muito legal, e a gente ele chamou o Clemente dos Inocentes, porque a ideia era fazer uma música sobre São Paulo que tivesse a ver com as PTM. À época a gente tentou trazer a música do 365 São Paulo, fazer um clipe com ela, mas a gente esbarrou com direitos autorais, que não do Clemente, mas da produtora à época não queria cobrar uma fortuna. Daí o Clemente falou, meu, deixa eu criar uma música. E ele criou uma música, o clipe foi inteirinho feito pela equipe, o Assis, o Matheus, o Kaique e o resto do pessoal do marketing todo. Então acho que a música para todo mundo é sobre os trilhos do Clemente, que retrata a CPTM, e o clipe é demais, cara. Então não poderia ser outra, não. Bacana, quem não ouviu ainda, eu acho que vale a pena ouvir, eu conheço essa gravação. Pedro, eu vou agradecer a todo mundo que assistiu, aos seguidores que entraram pela sua página, seus seguidores, os nossos seguidores, bastante gente participou. A gente tenta responder as perguntas que foram feitas, inclusive mandar um abraço para o Laurence Casagrande, ex-secretário de Transportes, Logística e Transporte, que mandou uma pergunta aqui, um abraço, Pedro. E a gente vai tentar responder então todas as perguntas, depois eu vou consolidá-las, te passar, e a gente tenta responder individualmente para cada um por direct, certo? Agradecer Uma mais... honra ter o Laurence assistindo a gente também, né? Bacana, né? Ele é muito bom, referência. Muito bom. Referência. Eu queria agradecer mais uma vez, agradecer você ter aceito esse convite. Eu espero que esse projeto possa se desenvolver, trazendo conversas boas como essa de hoje. E eu tenho muita admiração pela sua gestão, pela sua pessoa, não preciso dizer isso. Semana que vem a gente faz mais uma, eu anuncio aí qual vai ser o convidado. Mas para finalizar rapidinho, eu queria que você mandasse um abraço então para quem está assistindo e a gente conclui essa conversa de hoje. Mandar um abraço para todo mundo aí, não dá nem para nominar, eu já vi que tem um monte de gente conhecida aí. Gostoso a gente poder falar um pouquinho. Nos stories acho que vai estar a música, essa que eu falei sobre os trilhos, a gente vai botar nos stories, vai passar para você, vou colocar também, para quem não conhece, conhecer, porque é uma música muito bacana. Então, Caio, bem-vindo à subprefeitura da Lapa, você que está começando como subprefeito da Lapa, apesar da sua trajetória já extremamente positiva nas duas subprefeituras que você já ocupou, conheço bem a tua história, sei que você vai mudar também a gestão aí da subprefeitura, fazer o que você sabe fazer com sabedoria, que é fazer gestão pública da melhor forma possível. Então, obrigado aí e uma boa gestão aí para você. Obrigado, Pedro. Um abraço aí para o Fernando Alfredo, presidente do PSDB Municipal, que acabou de entrar e mandar um abraço para a gente. É o seguinte, Pedro, até a próxima e a gente volta para responder esse pessoal um belo dia. Eu vou te mandar as perguntas, a gente envia individualmente aí as respostas e boa noite aí. Obrigado e boa segunda para todos. Valeu, Caio. Tchau. Valeu, tchau, tchau.